Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um treinamento da TopZap Chat. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o módulo Chatbot. Como você editar, como você configurar, como você se familiarizar e o que você pode e o que você não pode fazer dentro desse módulo do Chatbot. Clicando aqui em Chatbot, em editar, a gente vai direto para a tela do Chatbot. Aqui na tela do chatbot, a gente vai ter, né, o nosso menu principal. Esse menu principal ele não pode ser deletado e nem pode ser modificado o nome dele, tá? Até porque esse nome não vai aparecer para o cliente, não vai ser tão relevante essas informações ali para o cliente final, tá? Então, esse módulo chatbot, a gente pede que tenha um pouco de cuidado com o que vai fazer e muita atenção aos vídeos de treinamento. Vamos lá. Aqui a gente tem, né, a possibilidade de colocar a logomarca da empresa, a gente pode colocar um banner, a gente pode colocar algumas informações que você queira que exiba para o seu cliente lá quando ele manda ali um bom dia, tá? Então a gente, né, algumas vezes o suporte tem algumas requisições de alguns clientes que pedem para colocar uma imagem aqui no chatbot, sendo que vocês mesmos podem estar fazendo esse tipo de procedimento, tá? Eu vou separar o texto da imagem para que a gente consiga ter uma visão melhor ali de como mudar essa imagem. Eu vou salvar e eu vou deletar essa imagem como se eu quisesse trocar ela. Eu não consigo editar essa imagem, eu só consigo deletar e adicionar outra novamente, tá? Então, para deletar, ó, aqui a gente tem o lixinho e a gente remove essa mensagem. Para adicionar um item, a gente vem aqui em adicionar item e você pode adicionar um script, um áudio, um arquivo, uma imagem ou um texto. Basta clicar em cima do que você quer adicionar, que nesse caso é uma imagem. Então eu vou procurar a imagem que eu quero adicionar. Vou procurar a imagem que eu quero adicionar. Vou colocar essa imagem aqui e vou adicionar. Eu espero ela carregar. Feito isso, ela vai carregar, então eu já vou ter a imagem, basta eu remover esse textinho que está aparecendo aqui. Agora eu preciso só colocar a ordem correta dela. Para colocar a ordem correta dela, eu posso puxar esse textinho aqui para baixo ou ela para cima, tanto faz. Então eu pego aqui, ó, arrasto aqui, parte de baixo, e agora ela já vai na ordem lá no WhatsApp. Se eu quiser editar essa imagem, eu deleto ela e adiciono uma outra novamente. O texto, a mesma coisa, eu posso deletar e adicionar outro. Para editar o texto é simples também. Só basta eu clicar dentro da caixinha e editar. Aqui eu posso estar editando. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao atendimento da empresa. Vou colocar o atendimento da empresa. Aí você já entende se que é o nome da sua empresa que vai aí. Então, nesse momento, quando o cliente mandar um bom dia, ele já vai ser recepcionado pelo novo menu que você acabou de editar. Lembrando que cuidado para não mudar o nome o nome desse menu principal, não pode mudar e nem pode deletar, tá bom? Você vai perceber que no seu menu, na maioria das vezes, vai ter essas ligações. Essas ligações aqui significa que são submenus, tá? Então você tem o seu menu principal e dentro dele você tem 3 submenus, que selecione uma das opções abaixo. Aí vai aparecer para ele 1, 2 e 3 com as opções que ele deve escolher. Essa estrelinha significa que se eu marcar ela, esses 3 menus da sequência vai dentro dessa mesma caixinha de texto, para ficar mais organizado. Se eu desmarcar, ele vai fora. Então, primeiro ele vai mandar a imagem, depois ele vai mandar esse texto, depois ele vai mandar o bloquinho com as opções. Eu gosto de deixar a estrelinha marcada para que ele vá tudo junto no bloquinho, fica mais bonito e organizado, tá bom? Então, digamos que eu quero editar um menu comercial. Então, esse aqui é um menu chamado Quero Ser Cliente. Eu quero editar alguma coisa que tem dentro dele, tá? Então, quando eu mudo, deixa só ele pegar a edição que eu fiz aqui. Eu saio de volta para verificar. Não foi, então eu edito novamente. Quero ser cliente. Eu salvo. Ok. Então, agora, eu posso mudar o texto que está aqui dentro. Eu posso adicionar um banner da minha empresa. Eu posso adicionar um texto, um áudio, algo da minha preferência, tá?
Lembrando que você consegue direcionar esse atendimento para um departamento. O departamento ele é listado aqui, ó, transfere ao setor padrão. Então aqui, claro, a sua empresa provavelmente vai ter algo nesse modelo aqui, ó. Transfere ao setor de atendimento ao cliente. E aqui embaixo você tem que vincular o transfere setor de atendimento ao cliente, tá? Se a sua empresa já está em produção, já está funcionando, você não precisa mexer nisso, tá? Você só precisa mexer nisso se você quiser realmente mudar, ou então você está configurando agora o seu chatbot, você pode sim fazer a modificação. Do contrário, já vai estar vinculado aqui, você só edita o que você precisar editar aqui no seu chatbot e ele já vai funcionar lá para o teu cliente, tá? Finalização de atendimento, ele vai finalizar, ele já está vinculado aqui, ó, finalizar, a regrinha de finalizar, tá? Ó, criei aqui a regrinha de finalizar e vinculei aqui embaixo. E aqui em cima, dependendo da sua empresa, se ela tiver uma integração com o seu sistema de gestão, tem que ter muito cuidado no que vai modificar. Por exemplo, algumas empresas têm a seguinte informação. Por favor, informe seu CPF ou CNPJ para iniciar seu atendimento. E junto dessa mensagem aqui, tem um script, que é o script que valida o que o cliente vai digitar, né? Então, você pode editar, sim, essa informação, mas você não pode deletar o script, tá? Esse bloco de texto, como ele tem um script, ele tem que estar com a regra de pós-execução em nenhuma, porque ele não vai executar nenhuma ação a não ser o script, tá bom? Então, geralmente, ele vai ter esse nome aqui. Já sou cliente. Não deu para entender, né, pessoal? O que a gente pode modificar? A gente pode modificar textos, imagens, a gente pode sim estar modificando o menu principal. Se você quiser colocar uma campanha, Outubro Rosa, aniversário, Dia das Crianças, você consegue estar fazendo essa modificação. Mas você tem que ficar muito atento ou atenta com o que você vai fazer. Se você não vai deletar um bloquinho desse aqui, porque se você se confundir, ao invés de deletar o texto, deletar o bloco, você vai ter que criar o bloco novamente. E muitas vezes esse bloco está vinculado com todos os outros blocos aqui da frente, tá? Por exemplo, se você tem uma integração com o seu sistema de gestão, esse bloco ele vai servir para os outros da frente. Então, se você deletar e criar de novo, não vai dar certo. Você vai ter que entrar em contato com o suporte da TopZap para a gente revincular novamente a sua integração, tá bom? Então, tem que ter muito cuidado. A gente sugere que sempre que for fazer, estude os treinamentos para você conseguir ter uma dinâmica melhor ali na edição do chatbot. Mas geralmente, como é muito solicitado ali para a gente só a edição do menu principal, é bem tranquilo de se fazer, tá? Você edita, deleta o que você quer e adiciona o que você quiser. Claro que se você quiser sim arriscar, modificar alguma coisa aqui, pode fazer tranquilamente, sem problemas algum, tá? E se der alguma coisa errada, você pode estar chamando sim o nosso suporte. Não precisa você se preocupar com essas regrinhas que a gente tem aqui ao lado, porque elas já vêm configurado no ato da contratação. Aqui a gente tem um tempo de fechamento, de atendimento que ficam presos no automático. Então, por exemplo, a gente tem um cliente que mandou um bom dia e não respondeu nada. A gente configura o tempo, o time, por exemplo, em 1 hora, em 2 horas. Se ele não falar mais nada, vai ser encerrado o atendimento, tá? Então ele vai deixar por 2 horas. Se você não quiser que não encerre nunca, é só você aumentar para 360. Então isso significa que vai ficar 15 dias ali o atendimento dele no automático. O que eu não recomendo, né? Se você não tiver uma pessoa monitorando ali, não é legal, tá? Então é isso. Provavelmente as dúvidas de modificações do chatbot são essas, né? Se você quiser, por exemplo, aqui dentro do Quero Ser Cliente, criar mais algumas opções, então você pode vir aqui, eu quero que quando o cliente coloque Quero Ser Cliente, ele receba 2 opções. Então é só você criar aqui, ó, vem aqui no maisinho, cria as 2 opções, dá o nome para as opções aqui, ó. Por exemplo, pode ser quero contratar, ou então volto mais tarde, e aí você coloca volto mais tarde. Esse volto mais tarde, você pode dar um comando para ele. Quando o cliente digitar 2, ele vai receber o comando de finalizar o atendimento. Volto mais tarde e finalizar. Você pode até colocar um agradecimento, um texto de agradecimento aqui para ele, tá? Que é esse mesmo textinho que tem aqui, você pode colocar aqui, tá? Então, até mais.
E você pode colocar o quero contratar, transferir para um setor e colocar um texto, né? O texto pode ser esse mesmo que está aqui, ó. Estamos transferindo você para o setor escolhido. Claro que você pode colocar o texto da sua preferência. E é sempre bom vincular a estrelinha aqui. E claro, como aqui não vai transferir, você vai ter que mudar esse texto. Você vai ter que colocar como podemos te ajudar agora. Que aí ele vai escolher quero ser cliente. E aí, na hora que ele escolher quero ser cliente, ele vai receber essas opções. Aqui você pode colocar, inclusive, os planos de acesso da sua empresa, tá? Então você pode vir aqui, vincular um banner também. E no ato de vincular esse banner, você pode vincular o banner e trazer essa mensagem aqui para baixo para ficar organizada, né? E não precisa mexer na regra de ação, porque ela vai buscar automático quando você vincula um submenu. E aí ele vai mandar o banner dos seus planos, o texto como posso ajudar. E aí você pode colocar, quero contratar e quero ser e volto mais tarde. Então, quando o cliente escolher que quer contratar, quer ser cliente, ele vai olhar os planos, se ele gostar, ele coloca quero contratar. Se não, ele volta mais tarde, tá? Então é isso, pessoal. Eu acho que deu para entender um pouco da dinâmica de como cria, de como edita um chatbot. Se vocês tiverem dúvidas, entra em contato com o nosso suporte, que o pessoal está disponível em horário comercial para te ajudar, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Até o próximo vídeo.